Há tempos que não vemos situação ao menos parecida com o que estamos vivendo nos dias atuais. Escolas fechadas, hospitais em colapso, parece que o mundo como conhecemos não vai mais existir. E se eu te disser que essa situação não é nada desconhecida da humanidade? E hoje nós vamos conhecer 5 vírus e bactérias que quase acabaram com a sociedade como nós a conhecemos. Cólera. A cólera é uma antiga conhecida da raça humana. Epidemias por cólera eram presentes e constantes, principalmente porque na antiguidade não havia saneamento básico como hoje. Porém, no ano de 1817, tudo mudou. O vibrião colérico teve sua principal epidemia. Ao consumir alimentos e água contaminados, as pessoas começaram a apresentar diversos sintomas, mas o pior deles era uma diarreia intensa, que desidratava e tirava a força dos contaminados pela cólera. Sem os antibióticos que temos hoje em dia, milhares sucumbiram. Até hoje não se tem dados precisos de quantas pessoas morreram pela cólera nos períodos dos anos de 1817 até o ano de 1824. Devido à facilidade em mutação dessa bactéria, é muito difícil alcançar a imunização. Ela acontece em apenas 50% dos casos. Na maioria das vezes, a pessoa que foi contaminada por cólera pode voltar a sofrer do mesmo mal. Peste negra. A peste bubônica ou peste negra não ganhou esse nome à toa. Dos anos de 1333 ao ano de 1351, aconteceu nos territórios da Europa e da Ásia uma epidemia que jamais seria esquecida. Por conta da falta de saneamento básico no século XIV, a população de ratos urbanos era enorme. Pode-se dizer que até algumas dezenas por pessoa. A infecção era passada através dos ratos, mais em específico através das pulgas dos ratos. Quando um rato infectado era picado por uma pulga e essa pulga picava uma pessoa, esta pessoa estava com a peste negra. Naquela época, o pouco que se podia fazer era esperar que o corpo expulsasse toda aquela infecção. Todo o sistema linfático da pessoa infectada entrava em colapso. Os gânglios linfáticos inchavam e ficavam cheios de um líquido negro, que aos corajosos que tentavam fazer alguma coisa pelos doentes, apenas podiam abrir e retirar toda aquela secreção, esperar que as feridas melhorassem e que a febre baixasse. Em algumas pessoas o tratamento funcionava e elas ficavam curadas, mas na grande maioria das pessoas a doença evoluía de forma gradativa e muito agressiva. Nos casos mais graves causava febre alta, vertigem, apatia e convulsões. Caso a pessoa não apresentasse melhoras, a evolução do quadro a levaria à morte. Esta infecção matou mais de 50 milhões de pessoas dentro do território europeu e asiático. Tuberculose. A tuberculose é uma das doenças mais comuns entre os mais pobres, englobando grande parte dos países da África e, olhe só, o Brasil. No período de 1850 a 1950, as mortes por tuberculose tiveram um grande salto. Apesar da mesma estar presente desde os períodos pré-históricos, o número de infectados e mortos foi alarmante. A tuberculose pode ser transmitida de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias. O contato com o espirro ou a tosse de alguém contaminado é mais que o suficiente para fazer com que a tuberculose possa entrar no seu sistema. Acometendo os pulmões principalmente, pode ser uma doença devastadora caso não seja tratada da maneira correta. Com os tratamentos e a medicina atual, uma pessoa pode ficar boa em até 6 meses. Porém, não foi o que aconteceu no período citado. Mais de 1 bilhão de pessoas sucumbiram pela tuberculose. Varíola. A varíola também se apresenta como uma doença transmitida por meio respiratório. Se uma pessoa tossir ou espirrar perto de outra e estiver contaminada, é mais que o suficiente para que a varíola entre e se instale no sistema de uma pessoa saudável. A princípio, ela se apresenta como uma pequena dor de garganta, porém, logo em seguida ela mostra que se difere totalmente de uma dor de garganta convencional. Por todo o corpo começam a aparecer pústulas, caroços, que posteriormente se tornarão cicatrizes, que acompanharão a vítima para a vida inteira. E não pense que são só as pessoas mais pobres que contraíram a doença.
Pessoas famosas como o faraó Ramsés II e até o rei da França, Luís XV, também foram vítimas dessa doença devastadora. Porém, em 1796, a vacina foi descoberta. E com isso, até 1980, a doença foi erradicada do planeta, depois da vacinação em massa. Mas até lá, muitas pessoas se negaram e até se revoltaram contra a vacina. Tifo. Essa doença surgiu na Europa Oriental e em parte da Rússia, em campos de refugiados e regiões onde havia muita guerra. Quando uma pessoa era picada por uma pulga de rato e ao coçar misturava suas fezes com a corrente sanguínea, ali estava mais uma contaminação por tifo. Esta doença causava febre alta e erupções na pele, e caso não fosse tratada, levaria à morte. E o engraçado é que hoje é apenas tratado com alguns antibióticos, mas na época era letal, contabilizando mais de 3 milhões de mortos no período de 1918 a 1922. Bom, o mundo já passou por momentos muito difíceis, mas acredite, como já aconteceu anteriormente, tudo vai se recuperar. E para que você se mantenha informado e bem intertido, não deixe de nos seguir, dê o like, para que nós possamos saber que você gostou do nosso vídeo. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Não esqueça que sempre te aguardamos aqui, com um vídeo novo e cheio de informações. Então ativa o sininho para não perder nada. Até mais, tchau, tchau!